Oui, chers téléspectateurs des Glorieuses TV, nous sommes encore une fois devant nos caméras pour vous présenter un pasteur qui vient de très loin, du Brésil. Il est venu rien que pour nous et pour vous, pour votre chaîne Glorieuses TV. On a fait un travail magnifique ensemble avec lui à l'église glorieuse de Jésus-Christ. Oui, je vous présente l'humble serviteur de Dieu, le pasteur Roberto Rodrigues. Mais attention, l'interview d'aujourd'hui va se dérouler en portugais. Nous allons essayer d'interpréter pour que nos chers téléspectateurs de Glorieuses TV puissent nous suivre et comprendre ce que nous allons parler aujourd'hui. Oui, bom dia, caro servitor de Deus, pastor Roberto Rodrigues. Bom dia, abraço a todos os nossos telespectadores da Gloriosa TV e que o Senhor vos abençoe. Donc aujourd'hui nous allons parler en portugais. E caro pastor, nós queremos conhecer mais ou menos a carreira do nosso pastor que está perante as câmeras de Gloriosa TV, para que as pessoas saibam como é que o pastor começou a vida cristã antes de entrarmos no vivo do sujeito da entrevista de hoje. Eu me chamo Roberto Rodrigues, sou pastor há 22 anos, fui consagrado na Convenção Nacional das Igrejas de Cristo do Brasil há 20 anos, dirijo a mesma igreja, sou pastor da mesma igreja há 20 anos ali no Papillon Park, em Aparecida de Goiânia, no estado de Goiás, ali no Brasil. E comecei a minha vida cristã aos 19 anos, quando eu tive uma experiência pessoal com Deus, entreguei a minha vida para Jesus e aos 21 anos comecei a trabalhar na igreja como obreiro. Aos 23 anos comecei a ser pastor auxiliar e aos 25 anos assumi uma congregação e que hoje se tornou uma igreja e que eu tenho a honra de dirigir, de presidir, de servir ao Senhor ali naquele lugar. Sou casado com a Luciene Albernaz, a pastora Luciene, tenho 3 filhos, 3 homens lindos e abençoados para a glória do Senhor. Como seguimos, ele já está há muito tempo na obra de Deus. Mas nós queremos saber, durante todo este tempo, será que não teve dificuldades que tentaram desanimar o pastor? Sempre. As dificuldades elas são inerentes ao ministério. Todo pastor passa por dificuldades e a prova se nós temos um chamado ou não que veio de Deus, porque lá a legitimidade para o nosso chamado são exatamente as provas que a gente passa. E quando a gente passa essas provas, vence essas dificuldades, nós entendemos que elas nada mais foram do que treinamentos para um momento melhor da nossa vida, do nosso ministério. Amém. E como todos nós já sabemos que o nosso pastor vem do Brasil, um lindo país, um país muito maravilhoso. Em Brasil, qual foi o impacto da palavra de Deus na evolução do país, o Brasil? O Brasil é um país de evangelização católica, se é que nós podemos chamar assim. Muitas vezes a gente pensa que o Brasil foi cristianizado, é diferente de ser evangelizado. E evangelizado ele está sendo agora pelas igrejas protestantes, evangélicas, pentecostais, que ali usam da televisão, dos rádios, dos jornais, dos meios de comunicação na internet, para anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. E nós temos observado que o crescimento econômico do Brasil, o desenvolvimento científico, o desenvolvimento social do Brasil está diretamente ligado ao fato do Brasil estar se transformando em um país protestante, em um país evangélico. Então, diretamente, eu particularmente, creio que toda a prosperidade, todo o desenvolvimento do Brasil está diretamente ligado às circunstâncias espirituais que estão sendo transformadas. O Brasil
está deixando de ser o país do futebol, o país do carnaval, para se tornar o país do avivamento. É o que nós cremos em nome de Jesus. E, caro pastor, será que podemos dizer que Deus visitou o Brasil neste século? Eu posso dizer para você que não só visitou, mas tem momentos que eu penso que ele está morando lá. Porque tem tantas coisas lindas acontecendo, grandes igrejas, muitas pessoas se convertendo ao Evangelho, as igrejas que o Senhor tem levantado ali com responsabilidade, pregar o Evangelho com muita graça, com muita simplicidade, estão crescendo muitos. Então todos os domingos, praticamente todas as igrejas, nós temos decisões, pessoas entregando a vida para Jesus. Então, nesse cenário, eu não posso dizer que Deus está visitando o Brasil, mas eu posso dizer que eu penso que Ele está até morando lá. Ok, muito bem. O Deus não está visitando, mas está morando no Brasil. E, caro pastor, também tem uma pergunta que me passou pela mente durante a explicação que o pastor estava dando. Eu quero saber uma coisa. O Brasil é um país de asilo? É um país que recebe pessoas que vêm dos outros países em dificuldade? Então, o Brasil sempre teve uma tradição de receber imigrantes. Desde a sua fundação, recebemos milhares de imigrantes da Itália, da Alemanha, do Japão. Temos comunidades alemãs, japonesas, italianas enormes. E mais recentemente, de alguns anos para cá, nós temos recebido muitos chineses, bolivianos, pessoas do Haiti, e agora, mais recentemente, milhares de africanos têm chegado ao Brasil, de todos os lugares da África. Eu penso que nós temos que melhorar muito ainda em relação ao povo estrangeiro, ao que chega no Brasil de outras nações, mas já evoluímos, temos muito que melhorar. Temos muito para oferecer para as pessoas de outras nações, muitos empregos. Hoje o Brasil tem muita gente desempregada, mas está faltando pessoas com mão de obra qualificada. Então, se alguém chega no Brasil hoje, é mão de obra qualificada, é um médico, é um engenheiro, ele tem emprego imediatamente, na hora e com alto salário. O problema nosso lá é falta de qualificação. Então, o Brasil ele tem as portas abertas, já fez muito, mas eu sei que nós podemos fazer mais. Ainda mais. Ok, muito bem. Mas se eu perguntei esta pergunta, a minha intenção é de saber, todo este mundo que vem imigrar no Brasil, a maioria destas pessoas também pode ser que vem de países muçulmanos. Um exemplo. Será que o cristianismo vai também abraçar esta população? O Brasil, ao longo dos anos, recebeu muitos libaneses, pessoas da Turquia, da Síria. Nós temos na minha cidade muitos descendentes de sírios, libaneses, turcos. E todos, quando chegaram ao Brasil, chegaram professando a fé muçulmana. Alguns professavam a fé cristã, claro, mas muitos professavam outras fé, outras crenças. E ao longo do tempo foram se adequando à realidade espiritual do Brasil, entregando as suas vidas, se tornando cristãos, alguns bons cristãos, alguns cristãos ainda só nominais, mas a religião que eles vieram do país deles não tem prevalecido lá no Brasil, não tem prevalecido mesquitas com muita raridade. Hoje temos mesquita em 2 ou 3 cidades do Brasil, porque nós recebemos bem, amamos as pessoas e talvez isso tenha tocado no coração delas. E é isso que a gente vai fazer. Todos que chegarem ali, o amor de Jesus que está no nosso coração, nós vamos compartilhar com eles e cremos que Jesus, através do Espírito Santo, pode convencê-los a se tornarem cristãos juntamente conosco, em nome de Jesus. Nós conhecemos o Brasil a partir de Angola como um país de telenovelas, mas nós não conhecíamos o Brasil como um país que tem também a palavra de Deus. Estou muito admirado. E uma coisa também que gostaria de saber,
o pastor deixou o Brasil para vir aqui para a Europa, porque hoje estamos aqui na Bélgica. E qual foi o motivo que levou o pastor a deixar o Brasil e vir aqui na Europa, precisamente na Bélgica? Eu estou em uma cruzada missionária pelos países que eu ando para trabalhar, trazer a igreja de volta para o essencial, para o que é simples, para o que é puro, para o que é santo, para o que é verdadeiro. E nessa cruzada eu não tenho escolhido aonde ir. Então o Senhor Deus tem me levado aonde as pessoas têm, dirigidas pelo Espírito Santo, nos convidado. Nós temos ido, eu não escolho a nação. A Bélgica é um país lindo, maravilhoso, um país abençoado. Eu creio que o avivamento da igreja passa pela Bélgica, por isso eu estou aqui hoje também, creio nisso. E especialmente a Bélgica, porque aqui é o centro da Europa, é um lugar de muita influência, e tudo que acontece aqui na Europa vai ter uma repercussão nos demais países do mundo. Então, uma das razões de estar aqui, eu creio ser essa, o poder de influência que os europeus têm no restante do mundo. Ok. E eu estive na igreja hoje, quando o pastor estava a pregar, e segui um ponto que o pastor disse que nós, os estrangeiros que estamos aqui, não viemos aqui de azar. É uma missão que Deus nos enviou aqui para realizar esta missão. O pastor pode, mais uma vez, nos explicar esta missão, se faz favor? Muitas vezes nós que somos cristãos, como a igreja primitiva saiu de Jerusalém pensando que estava sendo perseguida, pensando que estava sendo destruída pelo imperador romano, e na verdade era Deus usando o imperador para que essa igreja se espalhasse pelo mundo, e aonde chegou um cristão, nasceu uma igreja. Aonde chegou um cristão da igreja primitiva, eles na verdade foram missionários da igreja primitiva, eles nem sabiam que eram missionários. Eles pensavam serem pessoas perseguidas, pessoas com dificuldades financeiras, pessoas que tiveram que abandonar as suas casas para fugirem de seu país. E na verdade Deus transformou cada um deles em missionários. E é isso que eu creio, que cada cristão, cada pessoa que Deus enviou a esse país, que crê no Senhor, que ama o Senhor, que tem aliança com o Senhor, é de verdade. Eu creio que cada um de nós que estamos aqui hoje somos missionários de Deus nesse lugar. Nós não viemos aqui fazer fortuna, procurar uma vida melhor, fazer turismo, conhecer a Europa. Pelo contrário, nós viemos aqui trazer avivamento, trazer renovação espiritual e preparar essa nação para a grande colheita que o Senhor vai fazer nos últimos dias. Esta é a minha opinião, é assim que eu creio. E cada um de nós aqui somos missionários. Amém, amém, muito bem. E o tema também, porque estávamos aqui num seminário bíblico, aqui na Bélgica, na Igreja Gloriosa de Jesus Cristo, a Liège, e o tema foi renovar a relação com Jesus Cristo. Mas por que renovar? Isto quer dizer que havia uma relação que foi perdida? Nós percebemos durante as nossas caminhadas que os cristãos têm se relacionado muito bem com a igreja, com a denominação a qual eles pertencem. Muitos cristãos, principalmente nós pentecostais, neopentecostais, gostamos de ir à igreja, gostamos de cantar, damos os nossos dízimos, as nossas ofertas, mas quando se trata de um relacionamento pessoal, transformador com o Senhor Jesus, nós estamos em falta ainda. A igreja ela não tem transmitido essa relação. Por que eu tenho certeza disso? Porque uma relação pessoal com Jesus, quando nós temos uma relação muito íntima com Jesus, nós vamos atrair pessoas para nós. Jesus fala assim, que ele iria atrair as pessoas. Então, eu estou muito preocupado porque muitos cristãos têm se tornado religiosos, estão muito comprometidos com as suas denominações e pouco comprometidos com
o projeto de Jesus, de cuidar do perdido, de amar as pessoas, de ir atrás das pessoas, evangelizar com atitudes mais do que com palavras. Esta é a preocupação que eu tenho tido, e daí a necessidade de renovar a relação com Jesus. Resumindo, se você está bem com Deus, você vai estar bem com todas as outras áreas da sua vida. O Deus em primeiro lugar. Isso. Ok. Muito bem, muito bem. E como é que o seminário correu? Eu senti muito a presença de Deus. Um louvor glorioso, uma presença de Deus incrível, maravilhosa ali na igreja. E também na hora que eu estava ministrando, tanto na data de sábado, na reunião de sábado, quanto na de domingo, eu senti muito o fluir do Espírito Santo através da minha vida. Isso é o que eu senti. Então eu espero de todo o coração ter contribuído para o crescimento espiritual de todos quantos participaram ali daquela reunião ou assistiram pela internet. E eu espero mesmo, e eu creio pela fé que nós alcançamos um resultado, uma transformação, que com a ajuda do Espírito Santo nós tocamos os corações das pessoas. Agora, se foi bom ou não, talvez eu não seja a melhor pessoa para responder. As pessoas que devem responder isso são as que participaram, as que estiveram presentes ali. Eu estive presente e posso responder que as coisas se passaram convenientemente. As coisas se passaram, foi excelente. Amém. A coisa que eu posso dizer, foi excelente. Amém, louvado seja Deus por isso. Ok. E pastor, antes de vir para aqui, para a Bélgica, nós recebemos também mensagens que passaste na Inglaterra. Também foi um convite de um pastor que vos convidou para passares para lá. Isso, esse foi o meu primeiro convite para a Europa, do Dr. Job Mukadi, um grande homem de Deus. Nós temos uma aliança e Deus também falou muito ali naquela igreja, um lugar onde eu aprendi muito o que é honrar, o que é amar, o que é cuidar, e também espero ter contribuído de alguma forma para trazer àquela igreja a conscientização, trazer àquela igreja o crescimento espiritual, a maturidade espiritual. Eu, de todo o meu coração, sou grato pela vida do Dr. Job Mukadi e como aquela igreja nos recebeu. De todo o coração, eu estou muito honrado de ter estado naquela igreja. E creio que foi uma bênção para nós todos estarmos ali. Pastor, será que um cristão tem um dever a cumprir neste século presente? A palavra cristão, quando nós assumimos ela como parte dos nossos valores, da nossa vida, quando eu admito no meu coração que eu sou um cristão, junto com esta palavra vem a responsabilidade de ser cristão. Então Jesus ele fala, se você quer ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, vem e siga-me. Então, cristianismo não é uma vida de benesses, de luxúria, de prazeres. Não, cristianismo é uma vida de cruz. E se o cristão se autodenomina cristão, ele tem que ter essa consciência. É uma vida de cruz. Cruz é responsabilidade. E quais as responsabilidades que nós temos? Primeiro, nós somos uma carta que Jesus escreveu ao mundo. Ainda que nós não abramos a nossa boca, ainda que nós não falemos nada, através das nossas atitudes, nós estamos pregando o Evangelho. Depois, nós temos a responsabilidade de ir e fazer discípulos. A igreja está preocupada muito em pregar. Pregar até as pedras pregam. Fazer discípulos, só outros discípulos fazem discípulos. Então, a igreja não precisa estar cheia de pessoas, ela precisa estar cheia de discípulos. Porque discípulos são pessoas que nós treinamos e cuidamos e ensinamos, e aí nós estamos deixando o Evangelho para a nossa próxima geração. Por que muitos saíram da igreja nessa geração? Porque no passado foram evangelizados e não foram discipulados. E agora não estão mais nas igrejas. Se você quer deixar uma geração para o futuro, faça discípulos. Então é uma responsabilidade ir, fazer discípulos e também
a responsabilidade de manter a obra do Senhor. No século onde o dinheiro, a ganância tem sido algo muito forte na vida das pessoas, e elas têm dificuldade de pegar o seu dinheiro e investir na obra do Senhor. É nossa responsabilidade sermos bons mordomos, administrar aquilo que somos, aquilo que temos, em prol do reino de Deus. E é isso que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando eu escutei o pastor, veio uma pergunta que passou na minha mente. Então, um pastor que há este tipo de palavras na sua boca, isto quer dizer que é um pastor que é um formador de discípulos também. Isso, se posso perguntar esta pergunta de uma outra maneira, o pastor na vossa igreja lá no Brasil, a Igreja de Cristo, isso, está formando muitos discípulos e muitos pastores. A nossa igreja trabalha com discipulado 1 a 1. Significa que todos os membros da igreja têm um discipulador e têm discípulos. Então, o pastor da igreja, no caso sou eu, tenho 7 discípulos da igreja. 7 discípulos diretos. Tem alguns discípulos novos convertidos que a gente está cuidando. E cada um dos meus discípulos tem outros 4, 5, 6 discípulos. E os discípulos deles também têm discípulos. E os discípulos dos discípulos têm discípulos. E nós nos reunimos a cada semana e conversamos sobre relacionamento com Deus, relacionamento com a família, relacionamento financeiro e profissional e o ministério pessoal de cada um. Então, toda semana nós temos reuniões de discipulado, reuniões de ensinamento, onde nós passamos a vida de Deus. Nós ensinamos tudo no discipulado, não é uma sala de aula, é uma conversa igual nós dois estamos tendo aqui. Um olhando no olho do outro, um prestando conta, o outro perguntando e orando junto e conversando, e o discípulo abre o coração e nós oramos com ele. Isso é passar a vida de Deus que está em nós para o nosso discípulo. É assim que nós fazemos na nossa igreja. Ok, muito bem. E quando eu também observo a forma ou a maneira que nós podemos ganhar os discípulos, eu digo que não é fácil. E ser um pastor também de uma grande igreja não é fácil. Eu respeito muito os servos de Deus. Mas, meu caro pastor, eu dei conta de uma coisa, que hoje muitos servos de Deus não são honrados, não são respeitados pelas pessoas, às vezes, que frequentam a igreja deste mesmo pastor. Qual é o conselho que o pastor tem a dar para esse tipo de pessoas que não respeitam os dirigentes espirituais que Deus meteu nas igrejas? Então, eu penso que Deus ele colocou pessoas para honrar os pastores, e o mesmo Deus também colocou pessoas para desonrar. Bom. O próprio rei Davi, ele era vitorioso, um excelente rei, e no entanto pessoas andaram ao lado dele amaldiçoando ele. E não poderíamos dizer que foi o diabo que colocou aquelas pessoas. Foi Deus. Porque todas as coisas vêm de Deus e são permissão de Deus, ainda que tenha sido o diabo que foi usado por Deus para fazer aquilo. Desculpa-me, não esqueça o que vais dizer, caro pastor. Eu li na Bíblia, Mateus 4, a Bíblia diz que o Deus é que levou o Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. O Deus é que levou. Então, será que é isto que o pastor quer dizer? Isso, eu quero dizer que Deus ele é tão grande que o diabo não concorre com ele. Até o diabo está a serviço de Deus. A palavra tentador é uma palavra que vem do latim, que significa aperfeiçoar. Não é destruir. Então, quando se usava a palavra tentador, é aquele trabalho que o ferreiro faz para afiar a espada romana, o trabalho de colocar a espada na água, na bigorna e no fogo. Então ele punha o aço no fogo, elevava a temperatura, colocava na bigorna, batia para tirar as impurezas. Aquele ato de bater na espada para purificar o aço é o ato da tentação. E a mesma palavra que a Bíblia usa para tentador.
Então, Deus não colocou o diabo com o poder de nos destruir. Deus colocou o diabo com o poder de nos aperfeiçoar. O problema é a nossa decisão. Se eu decido ser discípulo do diabo, não é o diabo que está me destruindo, foi eu que decidi segui-lo. Se eu decido ser discípulo de Deus, não foi Deus também que resolveu isso para mim. Isso se chama livre-arbítrio. Então, não tem essa história de os cristãos jogarem a culpa no diabo. O diabo, ele é derrotado, ele já é condenado, mas a nossa responsabilidade é nossa. Nós temos que ter caráter, assumir, não ficar terceirizando, falando que é culpa desse, daquele ou daquele outro. Então isso é ser um cristão que compreende a obra do Senhor. O diabo não é concorrente de Deus. O único concorrente que Jesus disse, que Jesus chamou de Senhor, é o dinheiro. O dinheiro na nossa vida pode concorrer com Deus. Pode tomar o lugar de Deus, mas o diabo não. O diabo é ninguém para Deus. Então, é difícil você dar conselhos, porque desde a antiguidade existiram pessoas que não respeitavam os servos de Deus. Os filhos de Arão, os filhos de Eli, da própria família não os respeitaram. Então eu compreendo que eles existem para que nós, homens de Deus, também continuemos humildes, continuemos com o nosso coração simples. Eles existem também para colocar uma barreira, uma dificuldade na nossa vida, para que a gente nunca deixe de orar, para que a gente nunca deixe de vigiar. Imagina se não tivesse alguém para nos criticar. A facilidade que a gente fica orgulhoso, a facilidade que a gente fica soberbo. Agora, do ponto de vista espiritual, eles vão colher o que eles estão plantando. Amém. A Bíblia diz: honra o profeta na qualidade de profeta e você vai ter o galardão de profeta. Os filhos de Arão, os filhos de Eli, tiveram a recompensa que lhes couberam pelos atos que eles tiveram. E da mesma forma, aqueles que não honram os homens de Deus, não têm uma visão de glória, de honra, de amor aos servos do Senhor, vão colher aquilo que estão semeando. Então eu não desejo que eles sejam castigados, eu não desejo que eles sejam prejudicados, mas isso é com Deus. Eu estou aqui a serviço de Deus, é Deus quem me defende. Eu não tenho que me defender. O homem de Deus que se defende, provavelmente ele não está servindo a Deus. Deus já não vai defender, porque ele já se defendeu. Já se defendeu. Então, as pessoas que me criticam nunca me defendem, não tem por que fazer isso. Se eu perguntei esta pergunta, é porque aqui na Europa, e principalmente em África, eu posso chamar isto uma moda que as pessoas têm de ofender os servos de Deus, de dizerem mal dos servos de Deus, a internet, Facebook. Eles estão utilizando estes meios para destruírem as imagens dos servos de Deus. Porque quando eu vejo também na Bíblia, tinha um homem, um servo de Deus, o Noé. Ele fez a sua bebida, bebeu e meteu-se nu. Isso. E o filho que veio, que viu o seu pai e que não fez nada, e ele foi correndo para dizer aos outros, ele teve a maldição de Deus. Isso. Mas se observarmos bem, o Noé tinha uma parte da culpa neste assunto. Porque mesmo se um servo de Deus fizer mal, não é a nós de julgar os servos de Deus, porque eles não nos pertencem, eles pertencem a Deus. Não sei se o meu medo tem um fundamento divino. O medo é inerente ao coração do homem. O homem ele tem por natureza ter medo. A questão aí da família de Noé também é uma questão muito presente, porque a Bíblia ela não esconde os pecados dos homens de Deus. Em nenhum momento ela escondeu quando Abraão mentiu, quando Noé cometeu o erro dele, quando Davi adulterou. A Bíblia não está aqui para mostrar super-heróis da fé. Assim também os homens de Deus do nosso tempo, eles têm suas fraquezas,
suas dificuldades, suas lutas, como Noé teve, Davi teve e grandes outros homens de Deus tiveram. A questão é como nós administramos os problemas dos homens de Deus. Então, quando eu pego a nudez de um homem de Deus e coloco na internet, eu estou trazendo maldição para a minha vida. Quando eu pego a nudez do homem de Deus e pego um lençol, uma toalha e cubro aquela nudez, eu estou trazendo bênção para a minha vida. Agora, não é o fato de eu ficar sabendo do problema de caráter do homem de Deus, ou de eu não ficar sabendo desse problema, é que esse problema não exista, porque o problema existe. Eu tenho meus pecados, eu não sei se algum dia Deus vai permitir que as pessoas conheçam o meu pecado, mas eu tenho meu pecado, eu não tenho medo de dizer dos meus pecados, das lutas, das dificuldades que eu passo dentro de mim. Agora, por que pegar os meus pecados e colocar na internet e divulgar isso? Quem vai ganhar com isso? Não tem. Assim como eu também sei de pecados de muitas pessoas e ninguém ganha em divulgar esses pecados. Pelo contrário, nós temos que ter o temor do Senhor, pegar ali uma toalha, cobrir o pecado do homem de Deus, orar pelo homem de Deus, porque o engenheiro erra, mas ele continua sendo engenheiro. O médico erra, continua sendo médico. O advogado erra, continua sendo advogado. E às vezes um homem de Deus erra e a gente não permite mais que ele seja homem de Deus de novo. Por que nós temos esse tratamento? Então, uma questão a se pensar. Eu imagino que cada pessoa vai colher aquilo que planta, eu tenho certeza disso. Então, se você sabe da nudez de algum homem de Deus, vá até ele, converse com ele. Se ele se arrepender, você ganhou a alma dele. Se ele não se arrepender, o problema não é seu, é de Deus. Você fez a sua parte. Agora, para que expor esse pecado? Para que anunciar entre as nações da terra o pecado do homem de Deus? Quem vai ganhar com isso? Ninguém. Então fica aí o que a palavra do Senhor diz. A Bíblia diz algo muito poderoso. Tudo é puro para os puros e tudo é impuro para os impuros. Quando as pessoas puras olham para o homem de Deus, vê o que é bom nele e vai exaltar o Senhor pelo que é bom na vida do homem de Deus. Quando as pessoas impuras olham para o homem de Deus, vê o que é mal nele e vai exaltar o que é mal nele. Então o problema não está no homem de Deus, está em quem está olhando. O mesmo homem de Deus tem coisas muito boas nele. Eu sempre faço uma pergunta. De 1 a 10, as coisas ruins, de 1 a 10, é 2. E as coisas boas, é 9. Então as coisas boas estão prevalecendo na vida dele. Ele tem que ser honrado, tem que ser abençoado pelas coisas boas. E também o fato de um homem de Deus ter caído não anula as coisas boas que ele fez. Né? Lá no Brasil, nós temos muitos grandes homens de Deus que caíram e nem pelo fato deles terem errado, anula os livros bons que eles escreveram, as músicas boas que eles compuseram, as boas pregações que eles fizeram. Não pode ser anulado pelo fato deles terem errado. Então é uma questão de maturidade espiritual, uma questão de consciência pessoal, é uma questão de intimidade com Jesus Cristo. Tudo é puro para quem é puro. E tudo é impuro para quem é impuro. Eu nunca tinha compreendido esta passagem desta maneira. Obrigado, caro pastor. Foi muito bom, muito bom. E eu penso que os telespectadores de Glorieuse TV também são abençoados, como nós aqui somos abençoados. Que Deus vos abençoe. Mas muito, muito, muito mesmo. Sim, pastor. Será que um momento da vossa vida você se sentiu que o Deus te abandonou? Eu nunca disse que Deus me abandonou, mas muitas vezes me senti abandonado. Porque o homem, ele tem essa dificuldade na sua alma. Por vezes nós nos sentimos só, abandonados, desamparados. Então o desamparo é algo um pouco natural na vida do homem. E de repente ele pensa que Deus o desamparou. E até mesmo existem momentos que nós sentimos que Deus se calou.
Parece que já há tanto tempo que nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Por vezes, eu nunca me senti abandonado por Deus, mas por vezes eu sentia que Deus se calou, não estava falando. E honestamente, uma pessoa que está há 26 anos, 27 anos no Evangelho, que já se acostumou a ouvir a voz de Deus, quando a gente sente que Deus não está falando, é um desespero na alma da gente. Amém. É um desespero, é algo assim terrível, é algo muito dolorido, é algo muito forte quando nós sentimos que Deus não está falando. Não está falando. E isso é que eu já me senti. Tenho muitas, mas muitas perguntas. Se continuarmos, vamos ficar aqui até amanhã. E uma coisa que eu quis perguntar ao pastor, por tudo que foi dito aqui, o pastor tem algo a acrescentar? Ou qualquer coisa que o pastor talvez tenha na mente, que diz que não, eu não posso deixar Liege se eu não falar disto? Eu não posso deixar Liege sem falar da necessidade de fazermos discípulos. O plano de Deus para os nossos dias é o discipulado. O projeto de Deus para a segunda reforma é o discipulado. A primeira reforma reformou a liturgia, reformou a teologia, e agora nós temos que reformar a prática cristã. Então eu não poderia deixar de dizer: você que está me assistindo, você tem discípulos? Quantas pessoas você se dedica a elas por semana, uma vez por semana, 2 vezes por semana, ou a cada 15 dias? Com quantas pessoas você se senta para instruir, para orar juntos, para que vocês vivam um verdadeiro discipulado? Então eu não poderia deixar de falar. O que queima no meu coração hoje é a necessidade de que todos nós temos que ser transformados em discípulos e em discipuladores. Todos os cristãos. Nós não podemos mais chamar cristãos de crentes, ou de frequentadores, ou de membros. Nós temos que voltar à prática da igreja primitiva, chamar cada cristão de discípulo. E para chamar ele de discípulo, ele tem que se submeter a um discipulador. Isso é o que eu gostaria de deixar, finalizar aqui. E contemplar todos aqui e agradecer todos aqui por tudo, pela recepção, por tudo que fizeram por mim e a minha esposa aqui nesse lugar. Muito obrigado, caro pastor. Nós temos um hábito ou um costume, quando recebemos um servo de Deus numa entrevista, para lhe honrar, nós deixamos que ele faça uma oração antes de terminar nossa entrevista. Amém. Amém. Então você que está nos assistindo, pode fechar os teus olhos e eu vou orar por você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Deus Santo e Poderoso, obrigado pela vida de cada uma dessas pessoas que nos assiste. Senhor, eu não sei qual é a situação, seja ela financeira, espiritual, emocional, de saúde, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece a situação de cada uma dessas pessoas. E eu sei que elas estão assim porque o Senhor permitiu que elas estivessem assim. Mas eu quero te pedir uma intervenção na vida dessas pessoas e que o Senhor possa tocar profundamente na alma de cada uma delas, trazendo luz, trazendo paz, trazendo graça. Que o teu Espírito Santo tenha acesso ao mais profundo das suas almas e possa trazer transformação, salvação, vida eterna ao coração de cada um. Pai Santo, é na autoridade do nome de Jesus que eu faço esta oração. Abençoe a cada um dos que nos assistem. Abençoe ao país da Bélgica. Abençoe esta igreja que nos recebeu. Abençoe, ó Deus, o nosso mundo. Abençoe a nossa terra, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor. Foi um grande prazer. Que Deus os abençoe. Obrigado a vocês. Amém.